e sim vemos o novo como uma nova aliança do Senhor. Então o que acontece? Se o seu pastor, se o nosso pastor, se os nossos pastores e líderes, eles não entendem o momento espiritual, ou eles só têm uma revelação da palavra, nós vamos caminhar até a revelação que os nossos líderes nos passam na palavra. Isso é normal, porque é o discernimento que eles têm da palavra. Então, quanto mais eles buscam, mais eles conhecem, mais eles entendem a palavra, mais a gente se alimenta da palavra. Vocês estão conseguindo entender? Essa é uma aliança espiritual que nós temos com os nossos pastores e líderes, que é uma aliança que eles também têm com Deus. Afinal, nós confiamos neles porque eles confiam em Deus. Porque eles confiam em Deus, nós somos discipulados, aceitando deles as correções e os ensinamentos que vêm de Deus. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da vida de Apolo. Aqui fala que Apolo, ele só conhecia apenas o batismo de João. E a Bíblia, ela não entra em contradição, porque fala que ele ensina com precisão a respeito de Jesus. Mas a gente não pode esquecer que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Ele aponta para Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Os profetas falavam de Cristo. As profecias se cumprem em Cristo no Novo Testamento. Então o que acontece? Então Apolo, ele era mestre da palavra. Então ele conhece as profecias a respeito de Cristo, ensinava em cima delas a respeito de Cristo. Era o que ele conhecia a respeito de Cristo. Vamos lá, não vamos perder. Querendo ele, no 27, irmãos, Atos 18, versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então vamos lá. Vamos seguir o 19, irmãos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Dá uma paradinha. Apolo estava discipulando as pessoas em Éfeso. Então vocês entenderam o que eu falei? Se você está numa igreja e o seu líder tem um conhecimento da palavra até tal ponto, é o que ele vai te ensinar. É claro, irmão, nós temos que entender que o mais importante é o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é que nos revela a palavra de Deus. Mas se nós trabalhamos com alianças, nós estamos aliançados com a pessoa também, nós vamos ter esse conhecimento. Por isso, então, nós temos que buscar mais de primeira mão, igual a gente fala, não é? E não de segunda mão, através da vida dos pastores e dos líderes, para a gente ter um conhecimento maior do Senhor. Então aqui a gente vê que Apolo estava discipulando, e eles só conheciam até o batismo de João, igual o que o líder deles conhecia. Isso que a Bíblia está relatando. No versículo 3 do capítulo 19 fala: então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Dá uma parada agora. Olha no 4, fala assim: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Agora dá uma parada. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Paulo começa a ministrar na vida dos irmãos a palavra de Deus.
Isso aqui que passa do 4 para o 5, é o entendimento que Paulo dá para eles da Escritura de Deus, falando que existe um novo batismo. No 5 fala, eles, tendo ouvido isto, ouviram a palavra de Deus, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Pode parar aí. No 7 fala, eram ao todo uns 12 homens. Isso é profético, eu não sei explicar. A Bíblia tem toda essa numerologia. Mas não é isso que eu quero mexer hoje. Então vamos lá, nós temos uma sequência. O povo só conhece o batismo de arrependimento de João, porque era a visão, o momento espiritual que o líder deles conhecia. E aí Paulo ministra na vida deles, e eles são batizados no nome do Senhor Jesus, e depois de serem batizados no nome do Senhor Jesus, aí eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então nós temos que ver que a Bíblia, ela traça para nós um caminho que a gente deve percorrer para alcançar um novo nível espiritual no Senhor. Amém? Eu quero abrir com vocês em Efésios, capítulo 1. Vocês viram quando vocês abrem aí que ele estava em Éfeso. E aqui agora nós vamos puxar a carta de Paulo aos Efésios. Amém, irmãos? Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vou parar só nesse versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Olha aqui, vamos ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, para pensar aqui, agora eu estava falando com os meninos ali, sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo é demais, não dá nem para entender. Como é que Apolo ia ser abençoado com essa sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, se ele não entendia o batismo depois de João, que era o batismo de Cristo e o batismo do Espírito Santo? Amém? Por que eu estou mostrando isso? Deus quer nos levar a um novo patamar espiritual, a um novo batismo, uma nova unção. Já conversei na viagem com algumas pessoas que viajaram comigo sobre essa palavra, onde eu fui ministrado sobre ela. Não ela dessa forma, mas o que foi necessário que o Senhor mandou sobre a minha vida. E hoje eu quis trazer isso para a igreja. Deus quer nos elevar a uma nova unção, a um novo batismo. Abraão, quando Deus chama e fala que Abraão ouviu a voz de Deus, ele falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, que eu te mostrarei a terra que mana leite e mel. E é importante nós pensarmos nisso, porque Deus dá uma condicional para Abraão: você sai da sua terra, você sai da sua parentela, e eu te mostrarei. O que Deus mostra para nós? Depois eu vou mostrar os dois, textos aí que eu estou completando. Nós temos que dar um passo de fé a mais, ou dar o primeiro pontapé inicial, ou o passo de fé. Nós temos que andar em fé. Por quê? Deus fala com Abraão: sai da tua terra, ou seja, onde você habita, da sua parentela, da casa do teu pai, Tera ou Terã, mas se não vem o caso agora, que eu te mostrarei. Meu irmão, enquanto Abraão, enquanto você não sair, não deixar de estar na inércia, estagnado, num ponto, Deus não tem como, Ele não vai fazer isso, Ele não vai te elevar para um novo lugar, para uma nova unção, para um novo batismo.
Vocês têm que entender isso. Abraão precisou dar o passo de fé sem ver para onde ele ia. Por isso ele é chamado o pai da fé. Abraão faz uma coisa que, se fosse hoje, seria uma loucura. Onde que você mora? Sai daí. Da casa do seu pai, sai daí. Eu vou para onde, Deus? Depois que você sair, eu vou começar a te mostrar para onde que eu quero te levar. É demais. É muito forte. Por quê? Não adianta você pensar, meu irmão. Se coloca no lugar de Abraão. Pensa como se fosse Abraão, se fosse você lá no lugar de Abraão. Hein? Largar seu comodismo, seu social, a sua vida, o seu dinheiro, não é? Os seus valores, para ir para um lugar que você nunca viu, nem sabe se existe, meu irmão. O que Abraão faz então? E mostra para nós. A Bíblia, você tem que pegar a mensagem, que as boas novas que Deus quer ministrar no seu coração, no seu entendimento, na sua alma. O que Deus quer mostrar para nós através de Abraão. É claro que nós devemos ter fé, irmão. Mas Ele quer mostrar que para Ele te levar do estágio que você está, não estou falando apenas, eu vou falar do espiritual, que é o principal, mas no seu trabalho, na sua casa, não é? Você precisa ser moldado pelo Senhor. Aí você sobe um estágio. Para você ter um ministério no Senhor, estou falando de ministério na igreja, estou falando de ministério no reino do Senhor, amém? Você tem que dar um passo de fé, para você ter um nível, para você ser uma pessoa mais espiritual, você tem que ler mais a palavra de Deus, um outro nível, uma nova unção, outro nível, um novo batismo, um novo nível, e Deus quer nos elevar a um novo batismo, a uma nova unção. Mas para isso acontecer, Deus te pede algumas coisas, não é? A todo dia, Deus tem nos pedido algo, e eu tenho certeza que você sabe o que Deus tem te pedido, não é? O dia eu estava conversando com os meninos, se pudesse resumir o Evangelho, uma das palavras seria renúncia. Para cada passo que você vai dar de fé na palavra de Deus, para alcançar um novo patamar, você tem que renunciar a alguma coisa na sua vida. Por isso que Deus fala, por isso Jesus fala, quem quiser me seguir, pega a sua cruz e me segue. Você vai ter que se crucificar as suas vontades a cada dia. Cristo quer nos levar a uma nova unção, a um novo batismo. Abraão não recebeu nada. Abraão não recebeu nada quando ele foi sair da terra dele. Muito pelo contrário, ele perdeu tudo que ele tinha. Abraão perdeu suas posses, não é? Quer dizer, perdão, irmãos, ele levou gado, levou os pastores, não é? Que eu queria falar que ele perdeu ali primogenitura. Amém, pastor, é isso que eu queria falar. Obrigado. Ele levou ali o gado dele. Até porque Deus foi específico, falou, sair da sua terra e da sua parentela também. Então Abraão ali dá um passo de fé. O que Cristo nos pede a todo dia, eu vou falar nessa noite, mas é pouco, a todo momento, Ele pede que nós possamos dar um passo de fé nele. Porque a circunstância não pode determinar a nossa fé, mas a nossa fé que tem que determinar a circunstância. Cristo é tremendo. Outro ponto que eu quero te mostrar: os pastores, os líderes, eles não devem ser venerados. Falando que eles sabem disso que eu vou falar, mas eles devem ser honrados, porque são homens de Deus. Amém? E uma parte que eu quero falar dos líderes e dos pastores, é muito importante frisar isso. São homens que Deus colocou na nossa vida, para nos instruir na palavra, que eu falei, para às vezes dar uma cajadada ali, não é? Apertar o cinto. Vocês vão reparar que na vida de Paulo e de outras pessoas, Deus sempre coloca alguém que ative essas pessoas espiritualmente.
Gustavo, você está falando bobagem. Não, vou mostrar para vocês. Quando Paulo, ele é cegado, não é? A Bíblia não fala que é caiu do cavalo, igual a gente já aprendeu. Deus fala o quê? Vai para a casa de Ananias e mostra para Ananias. Ananias, você vai lá, você vai falar com Paulo, expor as escrituras, ou seja, você vai discipular Paulo. Então, Deus usa pessoas para nos ativar espiritualmente. Isso é normal, irmãos. Por que você quer ver isso? Se você anda com pessoas, não é? Posso falar até pelos nossos pais, até por ditos populares, não é? Mas pela palavra de Deus é mais exatidão, é mais certeza, firmado na rocha. As pessoas que nós andamos, ou elas nos agregam, ou elas não nos agregam. Amém? Eu vou mexer na área espiritual disso. Por quê? Quanto mais nós buscamos a Deus, e você vai reparar na Bíblia, que no reino de Deus ninguém anda sozinho. Reparem os discípulos, reparem os profetas, não é? Todos eles tinham Geazi, tinha Josué, tinha Caleb. Então nenhum deles andam sozinhos. Tinha Arão. Todas as pessoas no reino de Deus que se moviam, elas se moviam com pessoas. É claro que se moviam em Deus e através do Espírito Santo de Deus, porque tudo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos instrui na palavra. Amém? Afinal, se não for por causa dele, nós nem conheceríamos a Cristo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então o Espírito Santo é o start, é tudo para nós. Então o que acontece? Na palavra de Deus, no reino, ninguém anda sozinho na palavra de Deus. Estão entendendo? Alguém te trouxe para a igreja. É claro que o Espírito Santo que te traz, mas pessoas são usadas porque Deus respeita o reino da carne. Então Deus usa pessoas espirituais, revestidas de carne, para ser bênção na vida de vocês. Amém? Na minha vida. Deus não quebra os princípios. Deus veio para cumprir a lei e não para quebrá-la. A Bíblia fala também. Então o que acontece? Estou falando das pessoas que Deus usa para nos ativar espiritualmente, pastor. Os pastores, não é? Vai estar ali. João Batista, Jesus, a voz do que clama do deserto. Cristo, ele é levado ao deserto ali, pelas profecias, para que se cumprisse a palavra de Deus, para ele receber a unção, o batismo ali naquele momento espiritual. Amém, irmãos? O Espírito Santo em forma de pomba, não fala que era uma pomba em forma de pomba, não é? E ali, Cristo é ativado o ministério dele, porque até os 30 anos ele só se preparou para 3 anos de ministério. Todos sabem isso, já escutaram. Quem mais que posso falar? Eu até anotei aqui. Samuel ativa espiritualmente Saul e Davi. Então pessoas no reino de Deus, por isso que eu estava falando no começo sobre, é muito importante a igreja que nós congregamos, que Deus não quer que nós pulemos de igreja em igreja, ou de galho em galho, como falam. E não estou falando que essa igreja é certa ou não, amém, irmãos? Nós temos que ser bem claros. Se você não estiver aliançado com os pastores, com a visão dessa igreja, que procure uma igreja que seja aliançado, não é? Que sejam cobertos por um pastor e cheios da palavra, amém? O que nós pregamos é uma causa, não é uma igreja. Nós temos que ser bem sérios nisso. Não é uma placa que fica ali fora, é o reino de Deus que importa. E aqui você vai ser muito abençoado, que os pastores aqui têm a revelação da palavra de Deus. Então vamos lá. Então, por isso que eu estava falando de Paulo, que ele fala que ele se aproxima de Priscila e Áquila, ele os discipula. Por isso que eu estou falando dos pastores, dos líderes que nos têm discipulado na palavra. Por isso que eu estou mostrando que essas pessoas são pessoas usadas como pessoas em ato profético, para nos ativar espiritualmente. Deus usa pessoas capacitadas na palavra, não é? Cheias do Espírito Santo, para nos mover espiritualmente. E quando você vem em Efésios,
quando fala nas regiões celestiais em Cristo, toda sorte de bênção nas regiões celestiais, você vai ver que não está falando na região terrestre. É muito diferente. Então Cristo, Ele quer nos elevar num patamar, numa nova unção, num novo batismo, na região celeste. É claro que também que é na carne, que é importante, não é? Nós abençoarmos com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, eu nem vou entrar nesse detalhe. Então o que acontece? Como é que Apolo podia ser abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, se ele só tinha entendimento, mas ele não tinha sido batizado em Cristo? O que eu quero falar? Nós precisamos entender o mover espiritual que nós estamos vivendo aqui na casa. Mover espiritual no Brasil. Amém, irmãos? Se forem reparar até, né, título de observação, o Brasil pode falar que se não for o país que é a bola da vez, é um dos. Já está no G8, não é? As Copas, as Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, economia, Brasil mandando missionários para o mundo inteiro. Irmãos, isso não acontece à toa. Deus tem movido no Brasil, porque tem um povo que se chama pelo teu nome, que ora, que se humilha, se converte dos seus maus caminhos. A sua oração no Senhor tem valor, irmão. Cristo quer nos levar em toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você não conhece a Cristo, e nós apresentamos a Cristo, Ele quer te levar a um novo patamar espiritual, a um novo patamar que vai refletir na carne. Mas olha, nós temos que ter um entendimento, como Paulo ali foi pregando, não é? Eles pregavam a Cristo, irmãos. Nós só vamos conseguir alcançar esse batismo novo, essa nova unção, se andarmos pelo caminho. Entender que o primeiro batismo, o batismo das águas, é o batismo do arrependimento. O velho homem, ele é imerso. Quando ele sai, é um novo homem. Amém, irmãos? Isso é profético. Esse é o batismo de João. Por isso nós somos também chamados de batistas, porque nós cremos no batismo de João. É a nossa vertente, não é? Que nós temos estudado, por isso nós somos batistas. Nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos ser elevados a um novo batismo. A Bíblia fala de 3 batismos. O batismo em Cristo. O que é o batismo em Cristo? A Bíblia fala de renovação da mente, que a nossa mente deve ser renovada pela palavra de Deus. Por quê? Tira de nós um conceito velho e põe em nós um conceito novo. Renovação da mente. Coisas velhas, coisas novas. Por quê? Nós precisamos entender que para a gente alcançar degraus, não é? Degraus de espiritualidade, degraus, amém, obrigado, maior na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos que entender que nós temos passos a serem seguidos. E Deus é um Deus de unção, é verdade, um Deus de batismo, um Deus de bênçãos, não é? Mas o povo de Deus entende essa parte do cristianismo, do evangelho, porque é as boas novas. Mas o povo de Deus tem que entender que o evangelho se consiste em obediência à palavra de Deus. Eu preciso entender esse movimento do Senhor. Por quê? Para a gente receber um batismo, uma unção nova, nós temos que obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus. Mas se nós não entendemos a vontade do Espírito Santo para essa igreja, para a nossa vida, a visão do Senhor para nós, o nosso chamado, nós não vamos conseguir chegar, atingir o que o Senhor quer fazer na nossa vida, aonde o Senhor nos quer levar no seu reino. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Deus distribuiu dons a todas as pessoas. E o principal dele é anunciar as boas novas.
é a salvação. Posso falar de cura. Eu posso falar de vários dons. Mas, meu irmão, o principal dom que Deus te deu, e a Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis, é falar das boas novas, porque Ele fala que a todos aqueles que creem no Seu nome, lhes deu poder para mudar o mundo. Eu vou definir assim, amém, irmãos? Quando os discípulos chegam, a palavra de Deus fala, chegaram até nós aqueles que têm mudado o mundo. Eles não quebraram paredes, eles não mataram ninguém, nem morreram. Alguns morreram. Mas o que eles queriam falar é que eles tinham mudado, que eles estavam mudando o mundo por causa do poder da palavra de Deus. Amém? É esse o dom que Deus tem nos dado a cada dia. Meu irmão, o dom de Deus não é subir aqui e pegar o microfone, isso não é dom. Isso aí você pode ter aí, não é? Um curso de oratória. O que Deus tem nos dado é falar para uma pessoa do amor de Deus. E nós temos que entender o mover de Deus na nossa vida. Por quê? Igual eu falei, nós pregamos as bênçãos de Deus, pregamos aí as coisas que nós podemos atingir espiritualmente, mas nós não pregamos muitas vezes a sorte de bênção espiritual que ela vai decorrer na região celeste do caminho que nós devemos seguir na palavra de Deus em Cristo Jesus. O entendimento que nós devemos ter da palavra de Deus. Tem umas coisas aqui que eu queria entrar, mas eu acho que não vou entrar não, irmãos, porque eu vou deixar para o acampamento, quem for vai pegar lá. Amém? Dos outros, do batismo, não é? Mudança de identidade. Não vou falar isso hoje com vocês não. Ainda tem algumas vagas lá, não tem, João? Umas 2 ou 3. Quem quiser ir lá, amém. Irmãos, porque Deus, nós já aprendemos isso também, Ele usa homens, e quer usar, e vai continuar usando homens, que têm um coração, que são cheios do Espírito Santo, e não anjos, não é? Não anjo. Cornélio, o anjo aparece e fala ali, Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Deus só vai usar pessoas que conhecem o batismo de Cristo Jesus. Os anjos não tiveram a experiência do batismo de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso Deus continua usando homens. Por isso Deus vai continuar te usando. Ele precisa te usar, irmão. Ele quer te usar. Vocês estão entendendo? Não estou falando que são pessoas que... Não é que... Fala assim, Deus quer te usar. Não é que Ele... Você é indispensável, não, viu, irmãos? Você é especial. Pensa diferente. Porque a obra de Deus vai acontecer na vida de quem Ele quer, independente de você, tá bom? Amém? Mas é importante a gente ter esse entendimento do privilégio de servir na casa do Senhor, de um privilégio de servir na causa do Senhor. Nós defendemos uma causa, não é? E o que acontece? Os anjos não têm autoridade, porque eles são anjos, são espirituais. Eles não passaram pela carne a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por isso Deus usa a mim e usa você, amém? Então a mensagem, irmãos, que eu quero trazer nessa noite é em cima disso. Apolo, ele entendia, ele é um mestre da lei, gente, mestre da palavra, vocês não entendem o que é isso. Um mestre da palavra que conhece, que maneja bem a palavra, em Timóteo fala, não é? E o que você vai ver? Que ele era um homem eloquente, mestre da palavra, um homem fervoroso em oração, fervoroso em espírito, ele orava, fervoroso em oração, mas ele estava limitado na revelação do Senhor Jesus. Cristo quer se revelar a nós. Tem até, não é, uma mensagem que a gente estava estudando, é muito bonito, do avião, até falei
já com minha cunhada, com o pessoal aí que anda com a gente aprendeu lá no estudo, que o pai chega para o menino e fala assim: filho, olha para o céu, não é? Você conhece a Deus? Aí, não, Deus é igual um avião, olha para o céu. Aí o menino olha para o céu, vê um avião pequenininho, passa lá, fala: ai Deus, pai, Deus é pequenininho, pai. Aí o filho: tá bom, vamos ali comigo. Aí chega no aeroporto. Irmãos, fiquem de pé, eu já vou terminar. O Alisson vem cá. E aí, chega no aeroporto, ele chega perto do avião. Presta atenção, irmãos, muito importante. Ele mostra para o menino o avião no céu, o menino comparando com Deus, ele fala: olha, Deus é pequenininho. E quando chega no aeroporto, chega perto de um avião e ele chega: olha lá, filho, o tamanho do avião. Ele: nossa, pai, o avião é grande demais. Pois é, filho, Deus é desse tamanho. Entendam o que eu vou falar com vocês agora, irmãos. E ele começa a ministrar na vida do filho dele. Pois é, filho, quanto mais perto de Deus a gente chega, mais Ele se revela a nós. Quanto mais a gente ora, maior Ele fica. Quanto mais a gente busca a sua face, mais Ele se revela. Quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente abençoa, maior Ele vai ficando na nossa vida. Meus irmãos, começa a pensar, meu irmão, que Deus é um Deus que quer intimidade. Ele é um Deus que Ele quer se revelar. Só que a palavra dele fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Ele quer falar? Ele quer pessoas que o busquem de fato, porque Ele quer se revelar, meu irmão. Olha, a vontade de Deus é que todos conheçam ao Senhor, que ninguém se perca. Mas olha, quantos têm buscado de fato a face do Senhor? Em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmão, olha para você ver a palavra, se humilhar, e me buscar de todo o teu coração, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmãos, a Bíblia nos transmite uma mensagem, meu irmão, que Deus quer se revelar. Deus se revelava no deserto, de noite em coluna de fogo, em manhã, de dia, como nuvem. Depois Ele manda construir uma arca, e aí Ele se revela com a presença dele na arca do Senhor. Depois Deus se revela. Olha o tempo de Deus para os povos, o tempo de revelação da vontade de Deus para nós, através de Cristo Jesus. E aí depois de Cristo vai e fala que é importante que eu vá para que Ele venha. Ele fala do Espírito Santo. O tempo que nós vivemos é o tempo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, já foi manifesto em nós. A Bíblia fala que a criação geme pela revelação da manifestação da glória dos filhos de Deus. Feche seus olhos, irmãos. O tempo da coluna de fogo no deserto passou. O tempo da nuvem que cobria o povo no deserto passou. A arca do Senhor é você, meu irmão. Mas aquela arca lá, ela passou. Jesus, Ele não vai passar não, que Ele é eterno, viu, irmãos? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas Ele passou da vida terrena. Ele ressuscitou. Ele só vai voltar para te buscar, meu irmão. O tempo que você está vivendo, igreja do Senhor, nessa noite, é o tempo do Espírito Santo. E Cristo quer se revelar a você. Quando fala na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É como um maná no deserto,
que Deus tem nos alimentado através da revelação da palavra dEle, que a cada dia Ele nos tem enchido os nossos corações com a palavra dEle. O pão nosso, Senhor, de cada dia. Meu irmão, busca a palavra de Deus, para que o pão nosso de cada dia, para que Ele nos dê um novo entendimento. Deus quer te elevar espiritualmente, meu irmão, em toda sorte de bênção, nas regiões celestiais. Aonde que você, irmão, tem se situado espiritualmente? Em qual região celeste você tem se encontrado agora? O nível de aliança que você tem com o Senhor é uma aliança séria? É só de flerte? É só de namoro? É um noivado? Ou é uma aliança eterna com o Pai? Deus busca verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus quer te ungir com uma unção nova. Deus quer te batizar com um batismo novo. O batismo do arrependimento é você se arrepender dos seus pecados, você se arrepender dos seus maus caminhos. O batismo do Senhor é a palavra de Deus, é você mergulhar a sua alma, o seu intelecto, o seu entendimento no Senhor, para você poder entender, depois disso tudo, o batismo no Espírito Santo. Entende agora, irmão, não se desvia o que eu vou te falar, é muito sério. Quando tinha lá o tabernáculo, o átrio era o lugar onde falava com a boca. Meu irmão, entende? No átrio era o lugar em que o sacerdote falava com a boca. Ali acontecia o batismo das águas, o batismo de perdão, o batismo de arrependimento do povo. Quando então entrava no lugar santo, era o batismo em Cristo. Era o lugar onde a alma era cativo à vontade do Senhor. Meu irmão, depois de se arrepender no átrio, o sacerdote levar os pecados, levar aquele sangue, então ele entrava no lugar santo, ele entrava na vontade de Cristo. É profético, meu irmão, entende isso? Mas quando ele entrava no Senhor Jesus, então ele estava pronto a subir um patamar de unção. O sacerdote chegava na arca, pegava aquele sangue que já tinha sido lavado, aspergia sobre o altar, e a Shekinah, a presença do Senhor, entrava naquele lugar. Então, meu irmão, acontece na sua vida o batismo do Espírito Santo. Meu irmão, entenda o movimento do Senhor. Nós temos que entender, se arrepender, sermos batizados na palavra, para que sejamos batizados no Espírito Santo. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Mas nós temos que entender o que é esse espírito, o que é essa verdade. Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A cada momento que você rompe uma porta no átrio, é o caminho. Quando você rompe outra porta, é Jesus, é a vida. Mas quando você rompe a porta do Santo dos Santos, é a vida de Deus, meu irmão. É o batismo do Espírito Santo. Não se cale, meu irmão. Deus quer te batizar nessa noite com o Espírito Santo de Deus. E qual batismo você está? E qual porta? E qual entendimento do Senhor? E qual região celestial você se encontra? Deus quer se revelar. Deus quer ser um avião, um chumbo para você. Mas talvez você esteja olhando ele de baixo e falando: esse Deus está longe, ele é pequeno. Mas ele fala: chega mais perto, põe o joelho no chão, se humilha no meu altar, busca a minha face, que eu te mostrarei a glória do Senhor. Lá, 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 lá. Erga suas mãos aos céus assim, ó.
Receba o Espírito Santo. Oh, receba. Oh, sai da sua zona de conforto. Erga suas vozes e clame ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja essa noite. Oh, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, oh filho meu, minha bênção será sobre ti. Canta o milagre, só um. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca e te abençoar. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca e te abençoar. Sua igreja, uma nova história. Uma nova história. Profetize isso essa noite pra você. Não sai daqui com pensamentos negativos. Pra mim, tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te amei uma sua vez. Uma nova história. Uma nova história. Essa nova história Deus tem pra você. Você não entrou nesse lugar derrotado. Você está nesse lugar como vitorioso. Que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Oh, uma nova história. Ei, ele tem pra mim e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Amém. Irmãos, vamos dizer, Pai, tem alguém aqui nessa noite que não se arrependeu, que não conhece o arrependimento do Senhor? Os visitantes, se quiserem, esse é o tempo que Deus fez por causa de vocês. Se vocês não conhecem a Cristo como suficiente Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento que o Senhor fez para vocês. Aleluias. Aleluias. Queridos, olhem para cá, por favor. Chegou o tempo de parar de brincar de esconde-esconde com Deus. Tá certo? Chegou o tempo. Quando Gustavo falava, Deus colocava isso no meu coração. Chegou o tempo de parar de brincar de esconde-esconde. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o teu coração. E essa noite, Deus quer se revelar a você. Ele revela aquele que tem o seu coração convertido, aquele que quer a revelação. É o seu momento, meu irmão. É o nosso momento. O momento de Deus revelar para você o que Ele é, o que Ele era
e o que Ele será em nossas vidas. É o momento de Deus te curar, é o momento de Deus te restaurar, é o momento de você se arrepender dos seus pecados, dos teus maus caminhos e viver uma vida de vitória em Cristo Jesus. Servireis o Senhor vosso Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Levante a sua mão para o céu e declare agora, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero, eis-me aqui, Senhor, eu não me escondo mais de Ti. Som do meu coração, som da minha alma, som do meu espírito. Perdoa os meus pecados, enche-me do Teu Espírito, batisma-me, Pai, porque quero fazer hoje e eternamente a Tua obra. Usa-me, Pai, como vaso na mão do oleiro. Nesta hora eu me coloco. Usa-me, Pai, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é santo. Aleluia! Aleluia! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Lembrar os irmãos que também na terça-feira a Lu Madureira volta à célula. Não é isso, Lulu? Eu vi ela aí hoje. Lá o nosso irmão Ramon também, o nosso irmão Ângelo. Também nós temos aqui a preparação da célula às 20 horas aqui. E a Lu volta no salão lá às 20 horas também com a célula. 19, perdão, Lu. 20 horas aqui, 19 lá no salão da Lu. Você que quer abrir uma célula, procure nosso irmão Ramon, ali ó, irmão Pires. Levanta a mão aí, meu irmão. Procure ele, tá certo? Nós queremos que vocês se reúnam em célula e sejam abençoados. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho bendito e amado Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo que habita em todos nós. Queridos, ide em paz. Eu peço a vocês que pelo menos 1 hora nessa noite esteja orando para o nosso culto de colheita amanhã, ok, irmão? Esteja orando para que pessoas que estão desviadas, pessoas que estão longe, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que entrarem nesse templo ou em qualquer templo que se reunir no nome do Senhor Jesus amanhã, se convertam ao Senhor Jesus e tenham a sua vida e a sua história mudada. Que o Senhor abençoe todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podem ir em paz, queridos. Ô Tuca, eu gostei do seu cabelo novo, viu, Tuca? Ficou legal. Parabéns.